Pois aqui você vai encontrar algumas sugestões de cristianismo da indústria, de espiritualidade no ambiente de trabalho, ou seja, da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no ambiente de trabalho, de Nossa Senhora no ambiente de trabalho, nosso exemplo São José no ambiente de trabalho, daquele conforto, daquele consolo, daquele colo de mãe que tantas vezes nós precisamos durante o trabalho. E uma dessas possibilidades é a capelania. Você já ouviu falar em capelão? Capela? Sim. Por que a tua empresa não pode ter um capelão? Que é um vocacionado. Eu não quero chamar de profissional. Prefiro chamar de um vocacionado, um chamado. Uma pessoa chamada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama para cuidar dos filhos dele, daqueles que são dele. Cuidar dos filhos da mãe de Nossa Senhora. Então, vem para abraçar, para cuidar, para orientar, para dar conforto, para dar consolo. A Marinha, por exemplo, ela tem os seus capelães. Por que a tua empresa não pode ter um capelão? Por que a tua empresa não pode ter uma capela? Por quê? Tu já já parou para perguntar isso? Tu, homem católico, mulher católica, a empresa é tua. Oxalá, se lá no meu trabalho um dia puder ter uma capela católica. Mas tu é o dono. Tu é o dono. Tu dá o direcionamento no teu trabalho aí. Ah, Marcos, mas é isso aí vai... Ah, são tantos que eu contrato e cada um tem sua... Não. Você não vai obrigar ninguém a ir lá. Você não vai obrigar ninguém, aliás, nunca se deve obrigar ninguém a nada. Você não vai amarrar o cara e jogar lá à força na frente do capelão. Não. Só vai se quiser. Inclusive aquele que é católico vai se quiser. Mas eu aposto que vai ir. Eu aposto que vai ir. Quantas vezes nós estamos precisando desse consolo, desse carinho, desse afeto, desse colo de mãe, desse conforto, dessa palavra amiga. E esse vocacionado, ele tem esse chamado e ele é especialista nisso. Ele pode fazer isso. E veja bem, ele não é um psicólogo. Ele vem para trazer a palavra de Deus. Ele vem para te orientar. Ele te dizer, olha, porque a pessoa ela se pergunta, né? Onde está Deus em tudo isso aqui? Onde está Deus nesse momento aqui que eu estou passando na minha vida? Por quê? Porque a gente caminha para a nossa raiz, para a nossa essência, o nosso espírito. E aí esse vocacionado vai dar esse direcionamento. Inclusive, se o problema não for, ou melhor, se não for uma questão espiritual, se for uma questão orgânica, se for uma questão do corpo, ele vai dizer, olha, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, você está precisando de ajuda. Ele vai dar esse direcionamento. E às vezes não, às vezes é uma questão espiritual, puramente espiritual. E às vezes é as duas. Às vezes as duas estão juntas ali, aí você precisa dessas duas vertentes aí, digamos assim. Mas tu já parou para pensar na possibilidade da tua empresa ter a capelania? Ah, quem é que são esses profissionais aí? Olha, são os padres, são os religiosos, por exemplo, os freis. São os leigos também. Leigos que participam de uma comunidade, tem uma caminhada, né? Já tem uma boa caminhada naquele direcionamento ali.
têm uma formação, participam de movimentos, eles também podem. Ou seja, a igreja, a mãe igreja fornece, nos dá essas pessoas aí para estarem dentro das empresas aí, das instituições. Tu nunca pensaste nessa possibilidade? Quantas vezes o ser humano está necessitado da presença de Deus no ambiente de trabalho? E eu não gosto de falar, seria uma gestão espiritual, Marcos. Porque para mim falar em gestão espiritual é como se eu comprimisse Deus a uma caixinha que eu coloco na prateleira de uma farmácia e eu pego quando eu preciso. Isso é uma gestão disso, isso é uma gestão daquilo, isso é um treinamento espiritual, E a gente não pode tratar o que é sagrado dessa maneira. O sagrado é bem maior do que nós, bem maior. Isso é um ajoelhar-se na presença de Deus dentro do trabalho. Ajoelhar-se na presença de Deus dentro do trabalho, querendo compreender o porquê, Senhor. E a proposta de cristianismo na indústria, uma delas é tu compreender o que é o trabalho na tua vida. E como está bem colocado aqui, no sentido de resumido, para a pessoa logo entender, é que o trabalho é mais uma oportunidade para a nossa santificação. Essa é a visão de cristianismo na indústria. O trabalho é mais uma oportunidade para a tua santificação. O trabalho não é um castigo que Deus nos deu. É um meio para a tua santificação, mais um meio. E pensando que ele leva 8 vezes 5, 40 horas semanais, para alguns 44, 48, é um bom tempo para a tua santificação. Então tu está lá dentro com o objetivo principal, não que não tenham outros objetivos, para a tua dignidade, para colocar o pão na mesa da tua família. Tem outras, desenvolver tudo aquilo que Deus te deu, teus dons, mas o principal no ambiente de trabalho é a tua santificação. Esse é o principal, santificar-se. E como é que tu faz esse caminho de santificação? Como é que tu chega a nosso Senhor Jesus Cristo? Que uma vez eu ouvi um grande professor dizer, o reino de Deus, quando tu ouvir falar no reino de Deus, tu está ouvindo falar em Jesus Cristo. Santificar-se é o objetivo de chegar ao reino, ou seja, chegar a Jesus Cristo, o reino de Deus. Jesus diz, o reino está próximo, Ele é o reino, Jesus é o reino. Ele é Deus. Então, a caminhada da santificação é para estar junto com Deus. E como é que se dá essa caminhada de santificação? É conhecendo, amando e servindo a Deus. Então, tem aqueles que precisam conhecer Deus, conhecer Jesus. Tem aqueles que precisam agora amar Jesus, já conhecem, precisam amar. E depois servir. Veja bem, servir. Servir ao Senhor. Tu abre mão de tudo em ti para servir o Senhor. É Ele que está na frente, Ele que está no leme do barco. Eu estou ali para fazer o que Ele quer. E isso onde? Em qualquer lugar da vida, mas nós estamos falando agora no ambiente de trabalho. Compreende que o maior objetivo no trabalho é a santificação, santificar-se pelo teu trabalho. Oxalá se nós pudéssemos fazer o nosso trabalho, do nosso trabalho, uma perfeita oração a Deus. Já pensou quão grande isso é? Transformar cada segundo dentro do trabalho numa oração que sobe como incenso perfeito, com aquele aroma lindo que chega ao coração de Deus. Cada segundo. Cada coisinha que tu faz em oração dentro do teu ambiente de trabalho.
Eu penso os anjos dançando, cantando, louvando, olhando para ti fazendo isso. Quão perfeito seria isso? Transformar o nosso trabalho numa perfeita oração a Deus. Cada horinha, cada segundinho que eu tiver lá, cada momento que o Marcos estiver no quadro ali, passando a matéria, resolvendo um exercício, dando explicação, aquilo é uma oração que sobe agradável a Deus, aos olhos de Deus, ao coração de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo sentado numa cadeira, vendo eu escrever no quadro, sorrindo para mim. Porque eu estou em coração ligado nele. Assim como estou com meus alunos, mas estou ligado a ele. Cada palavra que eu dou, eu estou ligado a ele. Como ele está agora comigo do lado aqui. Eu vim da missa, eu acabei de comungar. Ele está aqui comigo, está mais do que do lado, está dentro de mim. Eu acabei de vir da missa. Por isso que eu digo isso, ele está daqui, está comigo, está comigo. E que ele me inspire nessas palavras, que o Espírito Santo me inspire nas palavras que eu estou colocando aqui. Então, tu já parou para pensar nessa possibilidade? Ai, Marcos, a minha empresa não é tão grande assim. Eu nem tenho lugar para construir uma capela. E capela, quando eu falo, gente, eu penso na capela que eu visitei em Fátima, que Nossa Senhora pediu para construir. 3 por 3, mais uns 3 metros de altura, tal, alguns bancos. Eu não cheguei a ver lá dentro da capela, porque ela é fechada. Mas é bem simplesinha. Aliás, Deus nem gosta de coisa... Deus gosta das coisas simples. Importa muito mais teu coração que vai entrar na capela do que propriamente o que tem, está cheio de coisas lá maravilhosas lá dentro. Não que não seja bonito, uma igreja linda. Mas entende, o que vale é o coração de quem vai entrar lá dentro. E a proteção da chuva, do vento, que eu acho que é o... Entendeu? Mas é claro, se tu pode fazer o melhor, faça o melhor para Deus. Tu pode fazer o melhor, faça o melhor para Deus. Mas não precisa se tu não tem. Ah, não tenho condição de fazer isso aí. Ok, não tem problema. Mas tu não pode fazer, pelo menos, colocar uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida lá, para que na entrada... Sabe quando o jogador vai entrar em campo? Ele vai exercer o trabalho dele? Não estou falando botar uma imagem de Nossa Senhora dentro do campo. Mas ele se abaixa, ele faz o sinal da cruz. E quantos times antes no vestiário fazem o Pai Nosso? Eles estão no trabalho. Aquele ambiente de trabalho, isso é cristianismo na indústria. Eles estão pedindo, Senhor, nos protege. Protege até o nosso irmão lá, o adversário, porque é nosso adversário, não é seu inimigo. Porque a gente sabe que a carreira nossa depende, já é curta, e se acontecer uma lesão, acaba a nossa carreira, acaba o nosso trabalho, ajuda a gente. Eles estão pedindo isso. Eles rezam o Pai Nosso antes de entrar em campo. Ele se benze, ele faz o sinal da cruz quando ele pisa no campo. Por que tu não pode ter uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida que penetra nos corações de todo esse Brasil? Sabe, é difícil tu encontrar alguém que não seja devoto de Nossa Senhora Aparecida. É o contrário, né? É difícil tu encontrar quem não... Eu já vi até protestante no caminhão, caminhoneiro, então é fantástico, né? Eles são tudo devotos. Protestante com a imagem de Nossa Senhora Aparecida no caminhão, porque ele sabe que ela protege ele. E por que tu não pode ter na entrada da tua empresa uma pequena capela para aquele funcionário que está passando, e muitos deles são devotos, para ele fazer o ato de fé dele ali, mãe, me ajuda hoje. Mãe, que dê tudo certo naquela linha de produção, não aconteça acidente nenhum comigo, nem com meus amigos. Mãe, ajuda. Por que tu não pode ter? O que te proíbe de ter? Do que tu tem medo? Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus. Com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós.